lá, amiguinhos, fazer algumas atualizações aqui. Então vamos lá. De 20 de dezembro até hoje, 5.708 pessoas nos procuraram para fazer consulta. Desses fizemos 1.390. Dessas 1.390 consultas, tinham 913 vacinados e não vacinados 477. Eu, Zé Barros, nesse espaço amostral, não estou vendo diferença de evolução entre vacinados e não vacinados. E não é diferente do que aconteceu na África do Sul. Por exemplo, você pega a África do Sul, tem apenas 25% de vacinados. Eu conversei com meu amigo Shankara e ele disse que realmente a evolução da Ômicron é muito mais benigna, porque ela mudou demais na proteína que era tóxica. Ele me fala que pode ter algumas complicações pós-Covid, mais do que as outras, e as crianças têm um quadro mais intenso do que as anteriores, mas a maioria são casos extremamente benignos. Eu tive 635 reinfecções, mas quando foram reinfecções foram levíssimos. E primeira infecção, 668, a maioria casos leves. Os casos que eu acabei internando, alguns assim foram muito leves. Hoje eu estou com 3 casos, para falar a verdade, só 2 que são Covid, acho que estou com 5 casos. São pessoas que estavam imunossuprimidas. Então você não vê pessoas sadias internando, nem adultos, nem crianças, porque a gente conversa também em hospitais que tem setor pediátrico, e isso não foi um problema. Então isso que eu estou falando é um fato, nós temos um espaço amostral considerável. Agora é fácil ver, vamos na linha da observação. Você pode ver que antigamente, na época da variante amazonense, que era a antiga P1, você conhecia um amigo seu que estava grave no hospital. Todo mundo conhecia. Hoje é diferente. Hoje todo mundo conhece um monte de gente que infeccionou e raramente você conhece alguém que está internado em caso grave, a não ser que ele tenha uma doença importante. Outra coisa que a gente viu, eu peguei um senhor de 75 anos, enfisematoso, internou lá por uma pneumonia com Covid e foi embora com Covid para casa porque o Covid não atrapalhou. Um outro senhor de 88 anos, que eu deixei internado por precaução, precisou de 1 litrinho de oxigênio e foi para casa. Então, não necessariamente, não é porque a pessoa é velha, ou porque a pessoa é idosa, ou porque a pessoa tem um enfisema, ela vai evoluir mal. Mas realmente as pessoas de mais idade têm um risco maior de inflamar. O pós-Covid é diferente de alguns colegas, mas ele ocorre, eu tenho visto muito pouco. A maioria que eu vejo é uma dor de cabeça, que dura, queda de cabelo. Às vezes as pessoas ficam com uma neuropatia, uma dor, mas a maioria deles é reversível. Quer dizer, a gente é reversível depois de 1 mês, 2 meses. Em todo caso, tem alguns recursos. O que a gente faz, que a gente vê, é aumento de dímero D. Então tem que acompanhar mais de perto, mas não estou vendo, apesar de aumento de dímero D, um evento tromboembólico. Discutido com os médicos, a causa desse dímero D na Ômicron, diferente das outras que dava trombo no capilar alveolar, no meu entender é por lesão tecidual nos brônquios, porque ele se replica muito nos brônquios. Então, o que eu quero dizer é que os números agora estão realmente caindo. No auge da pandemia, eu atendi, tiveram 258 pessoas nos procuravam num dia, e a gente fazia 52 consultas. Ontem eu fiz uma consulta, anteontem eu fiz 5 e hoje eu fiz 3, com procura de 10, 15 e 8. Ou seja, realmente essa Ômicron, ela veio para imunizar as pessoas sadias. Hoje eu vi uma pessoa criticando que fizeram uma soma de morreram 20 mil pessoas nos últimos 24 dias. Você tem que ver quantos casos de Covid ocorreram para essas 20 mil pessoas, infelizmente, que não conseguiram passar pela doença. Inclusive, eu acredito que elas tenham comorbidades. Eu acho que se você fizer um estudo detalhado, você vê isso. Porque eu não estou vendo isso, meus colegas não estão vendo isso, não estamos vendo pessoas sadias se internando. Então, eu vi as pessoas dizendo que eu acho que se alguém acha bom que morreram 20 mil pessoas em 24 dias. Você tem que ver quantas pessoas morreram de dengue, quantas pessoas morreram de gripe, porque esses números, se você tem 280 mil casos num dia, e você somar todos os casos e fazer essa relação, você vai ver que os níveis de fatalidades, o nível de fatalidade para Ômicron é o nível até de uma endemia, o nível de uma outra virose. Então isso que a gente tem que ver, ninguém está falando que está bom, nenhuma morte é aceitável, mas uma coisa é certa, esse vírus é pouco agressivo, a imunidade natural se mostrou muito potente, mesmo na reinfecção, os casos são levíssimos, isso já é um fato.
e aprendemos também que as pessoas assintomáticas não transmitem. Então vamos com a tendência, essa epidemia está acabando e não creio que apareça alguma outra letra grega aí, então vamos em frente com otimismo. Amanhã eu vou falar numa emissora portuguesa que vai ser passada no Brasil e em Portugal, e eu não vou falar nada muito diferente disso, talvez esclareça algumas dúvidas se for estimulado com perguntas para matar a curiosidade das pessoas. Então um beijo enorme, fiquem bem, vamos em frente com otimismo sempre.